Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença e interesse em participar desse webinar. Meu nome é Lucas Teixeira, sou sócio fundador da Experior. Nós somos um integrador de tecnologia e a nossa missão é acelerar a jornada data-driven das empresas. A gente faz isso de uma forma um pouco diferente, porque a gente foge dos tradicionais provedores de tecnologia do mercado, como, por exemplo, a Oracle, a IBM, a Microsoft, a SAP, entre outros. E o que a gente faz é buscar soluções, buscar novidades nos principais polos tecnológicos ao redor do mundo, para trazer muitas vezes em primeira mão esses casos, essas tecnologias para os nossos clientes e parceiros. Hoje é o terceiro webinar de uma série de 4 que nós havíamos programado. Infelizmente, o da próxima semana vai ser remarcado, visto os feriados aí decretados e antecipados em diversas cidades. E hoje a gente vai falar de um tema que chama bastante atenção, que é como podemos acelerar os ciclos de desenvolvimento, teste e aplicar conceitos de DevOps a nível de dados. Hoje estão comigo aqui duas feras no assunto, o André Muniz e o Paulo Maluf, ambos arquitetos de solução da Experior. Então vamos aproveitar bastante a experiência que eles trazem de empresas aí como Sky, Netshoes e Oi, trabalhando nesse mundo dos dados. Então, mais uma vez, obrigado, e aqui eu passo a palavra para o André para que a gente possa dar início a essa jornada. Vai lá, André. Obrigado, Lucas, pela introdução. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos, né, nessa série, nesse terceiro webinar que nós estamos fazendo nesse mês de março. Esse webinar ele vem juntar os dois anteriores, quando nós mencionamos aí, nós fizemos um webinar voltado para automação de pacotes de bancos de dados, né? E agilidade em projetos, entrega de infraestrutura e proteção de dados com o Delphi. Juntando essas duas soluções, essas duas metodologias, a gente aplica, então, o que a gente chama de DevOps em bancos de dados. Sou André Muniz, arquiteto de soluções da Experior, Paulo Maluf aqui comigo. O legal é que a gente acaba se complementando, porque eu tenho um viés aí de arquitetura e desenvolvimento, e o Paulo Maluf é uma pessoa com um viés de infraestrutura, de banco de dados. Então, quando nós falamos aí de Delphix e falamos de Lickbase e aplicando, usando as duas soluções para aplicar DevOps em banco de dados, a gente está falando de um pipeline que atinge todas as áreas dentro de um fluxo de desenvolvimento. Nossa agenda aqui, nós vamos começar falando de transformação digital, né? Todas as empresas estão passando por essas mudanças. A própria, infelizmente, a pandemia acabou acelerando esse processo de transformação digital, todo mundo trabalhando de casa e assim por diante, né? Vamos passar pelo tema de infraestrutura de dados programáveis, né? A lacuna de velocidade entre pacotes de bancos de dados e pacotes de aplicação, por exemplo, que é um tema que a gente até chegou a mencionar num webinar anterior, mas agora com um pouco mais de detalhe, e aí pegando essa lacuna e transformando num único pipeline. E aí levando esse pipeline para um nível de automação das mudanças, onde tudo, tanto a infraestrutura quanto os pacotes, de maneira eficaz, ágil e confiável, sejam automatizadas para serem executadas desde ali da etapa de desenvolvimento até uma aplicação no ambiente produtivo. O estado da arte é como tudo isso ficaria rodando sem qualquer intervenção humana, um processo síncrono, onde a gente consegue aí entregar pacotes na velocidade, na demanda que o negócio exige e, consequentemente, na qualidade que o negócio exige. Então, atender aí a crescente demanda e velocidade que as áreas de negócio solicitam das equipes de TI. A gente vai passar por alguns casos de uso bem interessantes, né? Quando a gente fala do estado da arte, como é que empresas usam tanto a parte de infraestrutura com dados programáveis e automações de DevOps, como é que isso ficaria passando por alguns exemplos na prática de como isso ser implantado no dia a dia. E aí, no final, nós vamos deixar um canal aberto para vocês fazerem dúvidas, tá? A gente espera poder responder todas elas aí dentro do tempo que a gente programou, tá? A gente vai ter uns 15 minutinhos aí. Então, vamos começar aqui nosso papo. Eu espero que todos gostem. E mais uma vez, obrigado.
Bom, a transformação digital é um tema que vem sendo bastante debatido e está na pauta das maiorias empresas pelo mundo e no Brasil também, né? É discutível a importância desse processo e vimos tudo isso ser acelerado no último ano aí por conta da pandemia, né? Empresas, serviços, profissionais, enfim, tiveram que se reinventar para atender a um novo comportamento do consumidor. É fato que isso deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade competitiva. É uma questão mesmo de sobrevivência. Também está evidenciado que as pessoas são chaves nesse processo e a tecnologia ela deve ser a fundação aí para alcançar os resultados esperados. Nesse cenário, cada vez mais vemos a TI das empresas pressionadas, né, por alguns aspectos bem interessantes. Primeiro, entregar aí novos serviços e ofertas com mais rapidez e frequência, né? Então, assim, negócio cada vez mais demanda das áreas de tecnologia, a gente tem que conseguir entregar, atender essa demanda com bastante rapidez e numa frequência cada vez maior. E acompanhar esse ritmo dinâmico do negócio sem sacrificar a qualidade. A gente tem que entregar com rapidez, com frequência, mas a nossa qualidade tem que ser de alto nível, né? Resolver os problemas de governança e segurança e, ao mesmo tempo, que precisam acelerar as entregas, adotar aí novos conceitos e plataformas como, por exemplo, cloud. Cloud está bem em evidência aí, justamente aí por conta da pandemia, lockdown, todo mundo trabalhando de casa, então a adoção de cloud é uma vertente aí muito forte hoje em dia no mercado e deve ser uma tendência aí para a grande maioria das empresas e aí a gente inclui todas as áreas aí de tecnologia. As necessidades dos dados pelas corporações são cada vez mais urgentes e variadas. A gente ouve falar sempre de dados em projetos de migração para cloud, CI/CD, pipeline de DevOps, treinar modelos de inteligência artificial, fazer análise, exigências regulatórias, entre outras iniciativas que acabam dependendo, né, dos dados. O fato é que a transformação digital das empresas está ameaçada se elas não souberem lidar com seus dados. Uma coisa bem interessante que um estudo de mercado diz que 60% do tempo de desenvolvimento e teste das aplicações é sempre dedicado a tarefas relacionadas a dados, né? Os custos, riscos e complexidades para acompanhar as crescentes demandas de dados são alguns dos desafios aí para a velocidade de transformação de uma empresa. Então, a empresa precisa se transformar, a transformação digital está aí, mas isso traz junto a questão dos dados das empresas, né? Que a gente sempre brinca que é o novo petróleo, né? O petróleo do século XXI. E, por fim, essa dificuldade pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma fatia de mercado na economia competitiva atual. Tratando isso, né, a gente entra com um conceito aqui de dados programáveis, né? Na grande maioria dos casos, os dados eles ficam presos em silos, né, de aplicações ou por departamentos e são isolados por diversos aspectos, por conta de privacidade, governança, ou até mesmo por questões de limitações tecnológicas, né? A consequência é que as empresas têm dificuldade em manipular grandes volumes de dados e acabam perdidos em meio a processos manuais. Desenvolvedores, cientistas de dados, áreas de homologação, QA, testers, constantemente necessitam copiar, atualizar, integrar, proteger e replicar os seus dados. Em média, também é um outro estudo bem interessante, as empresas elas têm de 6 a 7 cópias de bancos de dados para cada base de produção. Isso é bem interessante. Gigantes da tecnologia, aí a gente pode citar aqui, Amazon, Google, Microsoft, eles estabeleceram um novo padrão, eliminando aí a complexidade e obstáculos existentes no processo de lançamento de software. Hoje em dia, hoje em dia é possível lançar um novo aplicativo com baixo investimento e escalar conforme aí a demanda de negócio aumenta, né? Bem diferente de anos atrás, uma década atrás, quando havia necessidade aí de criarmos estruturas de servidores, de infraestrutura e montar equipes ali com diversos especialistas, cada um ali com a sua expertise, né? Então, para acompanhar esse ritmo, as empresas precisam mudar a mentalidade. Para alcançar a velocidade e a escala da internet em ambientes de nuvem, não podemos esperar. Tudo deve ser programável e orientado por API, né? E a Delphix entra nesse contexto, né? A gente falou bastante de Delphix no webinar passado, mas aqui eu estou trazendo uma nova abordagem de Delphix como ela agrega, né? A Delphix ela é uma empresa líder no setor em termos de infraestrutura de dados programáveis.
Aqui a gente tem uma plataforma de dados com uma abordagem API First, ou seja, uma plataforma desde o início pensada em integrações, em convergir com outros elementos de arquitetura corporativa das empresas e assim por diante, né? É uma plataforma que abrange ambientes multinuvem, oferece suporte a todos os mais diferentes tipos de aplicações, desde nuvem nativa até mainframes legados. A Delphix automatiza uma série de operações de dados complexas e críticas, né, de tudo que eu venho falando até agora, incluindo aí, incluindo conformidade com regulamentações de privacidade, e aí a nossa querida famosa LGPD. A LGPD está aí, as empresas estão correndo atrás para se adequarem à lei, e o Delphix é uma plataforma incrível nesse sentido aí para colocar todas as empresas em compliance com a lei, né? Então, o objetivo da plataforma é fornecer dados atualizados de uma maneira simples, rápida, segura e sempre acompanhando o ritmo e a demanda do negócio, eliminando até o que eu chamei no webinar passado de fricção de dados, né? O data friction. É colocar todos os times ali de TI, desenvolvimento e infraestrutura na velocidade do negócio. Bom, virtualização de dados, já falamos bastante disso, mas para quem não é o primeiro contato, está aqui a primeira vez com a gente, tá? Eu vou fazer um briefing rápido de como funciona a virtualização do Delphix. O Delphix ele é um appliance virtual, ele roda na infraestrutura do cliente, seja em ambientes on-premise ou seja em cloud. Tá? Ele é homologado e suportado para rodar em AWS, Azure, Google Cloud, OCI e, como eu falei, ambientes on-premise. Ou seja, onde o cliente tiver ambientes, onde o cliente tiver caso de uso, tiver necessidade, é possível fazer um deploy do Delphix para que ele possa entregar ambientes. O Delphix, ele copia, né, ele lê fontes de dados de diversas tecnologias, Oracle, SQL Server, MongoDB, AWS RDS, Azure, MongoDB, enfim, dados estruturados, dados não estruturados. Quando ele copia essas fontes de dados para dentro do appliance, ele aplica algoritmos de compressão e deduplicação de dados que são patenteados da solução. As bases de dados dentro do Delphix, elas ficam, essa cópia física, né? Elas ficam com 1/3 do tamanho da produção, isso é uma média dos nossos clientes, então volumes de teras e terabytes dentro do Delphix, eles são reduzidos a 1/3. E a partir desta única cópia física, o Delphix trabalha com o conceito de virtualização de bancos de dados. O Delphix apresenta cópias virtuais na infraestrutura do cliente, seja on-premise, de novo, seja on-premise ou seja em cloud, no seu servidor de desenvolvimento, no seu servidor de homologação, etc. Essas cópias não ocupam espaço em disco, elas nascem com megabytes, gigabytes, e podem ser usados para diversos fins, para times de desenvolvimento, para times de QA, testers, origens para extração de dados, como BI, Analytics, para times de sustentação, enfim, tem uma gama muito grande, um leque de possibilidades muito grande para ser usado esses bancos de dados. São chamados de virtual databases porque o Delphix não leva fisicamente dados para esses servidores. Então, aquele 1/3 armazenado dentro do appliance não é replicado, tá? Esse é um grosso modo como funciona a virtualização. E aí eu vou convidar o meu amigo Paulo Maluf, meu amigo e meu colega Paulo Maluf, engenheiro e arquiteto de soluções da Experior. Eu conheci o Paulo Maluf numa reunião há muito tempo atrás, alguns anos atrás, onde eu já era um cliente Delphix, o Lucas já fez um briefing, né? Eu implantei a solução na empresa Sky Brasil. Uma das soluções de mercado que eu usava com o Delphix era um BRM, um sistema de billing da Oracle. E eu fui com a Delphix até a Oi, onde o Maluf trabalhava, contar minha experiência, como eu fiz a implementação, etc. Foi ali que eu conheci o Paulo Maluf e foi a primeira vez ali que ele teve um contato efetivo com a solução. Depois da reunião, ele saiu, entrou no site da Delphix, solicitou uma trial, fez a prova de valor e aí ele teve os resultados incríveis lá no dia a dia e eu vou até pedir para ele dar um depoimento. Olá, pessoal, boa tarde. Valeu, Muniz, pela apresentação. Ouvindo você falando, eu conheci o Paulo Maluf, fica até engraçado, não é o governador, né? Não. Mas beleza, vamos embora. Então, acho que minha história com o Delphix foi bem interessante, né? Eu fiquei sabendo da plataforma ali através de um amigo também, conhecido ali, que também já tinha implementado o Delphix em outra empresa, né? Então, quando a gente conversou, eu juro que eu fiquei meio abismado, não acreditei. Não só nas taxas de compressão ali, como também nesse 1% que você mencionou ali quando a gente criou o VDP, né? E fiquei com o pé atrás. Então, eu falei, vamos ver se isso daí é tudo isso que estão falando mesmo, né? Então, eu peguei, entrei em contato com a Delphix e resolvi testar. E logo de primeiro, assim, de início, já fiquei meio impressionado, porque eu fiz o deploy ali em 2, 3 dias,
em 2, 3 dias já estava tudo funcionando, já tinha feito a ingestão de uma base, subi um VDB ali, uma base, quer dizer, desculpa, fiz a ingestão de uma base ali de 5 teras, e a partir dessa base eu subi 5 VDBs, já para testar, né? E cada VDB ali ficou com a taxa de compressão. A primeira coisa que eu fui ver é que ele ficou com menos de 5 gigas. Aí eu meio que não acreditei, chamei um colega meu, né? A gente foi ali, fez um select count na produção, fez um select count no VDB, né? E a gente viu realmente os dados estavam ali, né? Estava normal e a gente ficou meio perplexo, né? E depois disso, né, não foi muito difícil da gente vender o projeto internamente. A gente montou um ROI ali baseado nos ganhos de armazenamento e também em produtividade. Legal. Imagino assim, vocês saíram ali de 2, 3 ambientes para 20, 30, né? O que o Delphix aí se propõe a fazer. Hoje em dia... 70. 70, ótimo. Mas assim, você diseminou dados, né? Você pegou dados ali do seu ambiente de produção, paralelizou, mais pessoas acessaram, mais projetos foram entregues. Hoje, talvez você teria levado um puxão de orelha da sua área de segurança da informação. Hoje as empresas elas têm que mudar os processos, a maneira de trabalhar e a cultura no que diz respeito a como usar dados para desenvolver os seus projetos. A gente não pode mais simplesmente pegar dados de produção e replicá-los aí para diversos ambientes para todo mundo acessar. A gente está falando aí de empresas que trabalham com fábricas de software, consultores externos, que muitas vezes não são nem funcionários e acabam acessando dados reais aí dos clientes dessas empresas para trabalhar. Então, pessoal, a gente fala muito disso, né? Assim, dessa questão de proteção de dados, LGPD está aí, as empresas têm que ficar em compliance. A grande maioria dos vazamentos de dados que têm ocorrido são de ambientes não produtivos, então um risco muito grande a gente continuar replicando dado de produção para outros ambientes. Como eu falei, a média de réplicas de produção entre 6 e 7, então vocês imaginam isso. Com Delphix, isso tende a crescer exponencialmente. Então, a plataforma Delphix possui uma solução muito... Eu sou muito suspeito de falar, mas assim, é única dentro dos players de mercado no que tange essa parte de mascaramento de dados. Aí falando como consultoria, como integradora, assim, recomendação para ambientes não produtivos, anonimização de dados. Porque a anonimização de dados, a gente faz a descaracterização do dado, o dado real deixa de existir naquele ambiente, eu não preciso me preocupar com controle de acesso, então é a abordagem mais segura. Muitas empresas fogem dessa abordagem porque acaba, dependendo de como conduzir o projeto, acaba sendo um projeto complexo, né? Para quem já teve algum conhecimento com Delphix, já viu algum conteúdo nosso ou já fez alguma reunião, sabe que com Delphix é muito simples uma implementação, uma anonimização de dados. O Delphix, primeiro, ele tem um discovery, ele mesmo se encarrega de fazer identificação de dados sensíveis nas tabelas, nas colunas de diversos bancos, de diversas tecnologias. Ele possui, de maneira automática, ele atribui algoritmos que vão fazer essa descaracterização do dado. Esses algoritmos são determinísticos, eles geram dados fictícios mais realistas e, principal, mantém a consistência e a integridade dos dados. É isso que deixa um projeto de mascaramento com Delphix simples, porque eu não preciso dizer para o appliance, para a solução, como manter a integridade entre tabelas do mesmo banco, bancos de dados distintos, tabelas que estão em outros bancos, tabelas que estão em bancos de tecnologias diferentes, sistemas, como anonimizar um CPF, manter a integridade desse CPF em diversos sistemas, nos seus silos de dados. Então, o Delphix faz isso nativamente. Então, uma mensagem que fica a LGPD está aí, as empresas têm que entrar em compliance, ambientes não produtivos com dados abertos é um risco muito grande e o Delphix ajuda, facilita, implementa muito fácil a anonimização de dados. Então, não precisem ficar preocupados, receosos de fazer um projeto de anonimização de dados quando a gente está falando de Delphix. É uma plataforma ali que agrega muito valor nesse sentido e é de fácil implementação. Tá? Então, quando a gente fala de dados programáveis, fricção de dados, mascaramento de dados, a gente fala aí de uma... Opa, pode voltar, Maluf. A gente fala aí de uma infraestrutura realmente de dados programáveis, né? Uma plataforma de dados com APIs abertas, todas as aplicações, todas as nuvens e completamente aderente aí às políticas de segurança. Então, com Delphix aí é possível a gente levar velocidade, eficiência para os times de desenvolvimento, privacidade, compliance, conformidade com as diretrizes de segurança das empresas, compliance com LGPD,
Controle de versões, né? Via self-service ou via API, é possível a gente versionar banco de dados, fazer restore, gerar brands, levando um conceito de código de aplicação para banco de dados. Isso é realmente revolucionário, né? Então, a gente está trazendo aqui conceitos de aplicação de código para bancos de dados que muitas vezes, quando a gente pensa em terabytes, vai falar, é impossível fazer isso. Não, com Delphix é possível, né? Sincronia com multi-cloud, então é possível a gente mover dados de uma cloud, de um player de cloud para uma outra cloud, de cloud para ambientes on-premise, de ambientes on-premise para cloud, enfim, na direção que o cliente deseja. Uma máquina do tempo imutável, então é possível acessar, voltar dado, ir para frente, para trás, granularidade transacional, ambientes integrados. E, por fim, um alto nível de automação. Clientes numa curva de maturidade de automação podem integrar o Delphix a processos, a outras aplicações, a gerenciador de códigos, como um Jenkins, por exemplo, enfim, pipeline de DevOps, ciclos de CI/CD, o leque de possibilidades é gigantesco aqui nesse caso. Esse é um conceito bem legal que eu gosto de apresentar para os clientes, que são de testes integrados, né? Eu já mencionei algumas vezes o conceito do Data Pod, do Delphix, ou container, tá? São caixinhas que eu crio um template onde eu falo, ó, todos os containers, os ambientes a partir desse template serão compostos por essas aplicações e por esses bancos de dados. Por que a gente faz isso? Né? Para a gente simplesmente entregar, quando a gente vai fazer uma operação em cima de um ambiente, entregar um ambiente, atualizar, fazer um refresh em cima do ambiente, levar todo o stack ali contido dentro daquele datapod para aquele ambiente. Isso é muito interessante para, por exemplo, o SAP. Muitas empresas têm SAP, mas o SAP por si só não atende ali um projeto ou um time de desenvolvimento. Eu preciso de um SAP e dos sistemas legados ali. É interessante que eu levo eles no mesmo ponto do tempo, para que todos os dados estejam em sincronia, né? Então, isso é muito importante. E aqui eu vou citar um caso que aconteceu comigo, né? Como eu falei anteriormente, sou um ex-cliente Delphix. E lá na Sky Brasil, a gente tinha um cenário que era assim, a gente tinha um sistema de billing, né, de bilhetagem, e tinha um sistema de CRM. Eles não se conversavam, né? Eles não tinham nenhuma integração. Existia um outro sistema no meio, de middleware, é um sistema da Oracle, SourceSuite, muitos devem conhecer. E esse sistema, esse banco de dados, ele era o encarregado de fazer ali o link entre o CRM e o billing. Então, quando eu entregava um ambiente de dev, um ambiente de QA, ou para uma squad qualquer, ou para um outro projeto, esses bancos eles tinham que ser entregues no mesmo time point. Eu não podia ter dados de billing e não existia esses dados, por exemplo, no CRM. Seriam meio que dados órfãos. Então, com esse conceito de testes integrados e datapod do Delphix, eu consegui entregar todo o stack ali para aquele ambiente no mesmo ponto do tempo. E daqui para frente, refresh, restore, bookmark, etc., é feito para todos os objetos contidos. E aí fica fácil. Então, agiliza e habilita, né, as equipes de desenvolvimento a poderem fazer esses testes integrados e não só com uma caixinha ali, com uma aplicação ou com um banco de dados. Acelerando os ciclos de testes, bom, quem já viu uma demo, quem já conversou com a gente, quem já viu um webinar, enfim, qualquer conteúdo da Delphix sabe que um banco de dados com Delphix a gente apresenta em alguns minutos, né, de 5 a 15 minutos. Então, o seu ciclo de testes, ele é acelerado exponencialmente. Projetos não ficam mais parados esperando a entrega de um ambiente. Sempre tem lá aquela perna no cronograma que é infraestrutura. Não. Aqui a gente não espera mais um dia, uma semana, às vezes, para um ambiente ser entregue para iniciar um desenvolvimento. É questão de alguns minutos. O banco de dados sobe, o banco de dados é atualizado. Se eu tiver necessidade de fazer um restore, quero fazer um reprocessamento, ou que alguém corrompeu o ambiente, que seja, é possível eu mesmo, via self-service ou administração Delphix, eu voltar meu banco de dados naquele ponto do tempo para eu refazer um processamento. Tudo isso em 5, 10, 15 minutos, eliminando eliminando lá aquela espera de dias, semanas, horas, enfim, para que aquele ambiente seja apto a ser acessado. Tudo isso com dados protegidos, com dados seguros, né? Até tem um depoimento interessante aqui de um CIO da Vertex, né? Que ele fala: aumentamos a velocidade dos nossos ciclos de testes internos, não apenas a rapidez com que foram, mas também o número que poderíamos fazer em um determinado período. Com o resultado, podemos introduzir recursos nossos no negócio com muito mais rapidez do que antes. Então, aqui a questão eu testo muito mais, porque eu posso voltar, eu posso fazer um restore, eu posso testar até que aquilo esteja ok. E eu posso testar de maneira paralela. Então, eu agilizo muito as minhas entregas.
Outro caso bem interessante, né, quando a gente trabalha com ambientes mais near real time ou com dados mais quentes, que são atualizados de tempos em tempos, a melhora do código é evidente, né? Aquela famosa frase que todo mundo já deve ter ouvido numa empresa é: meu pacote funcionou em dev em homologação, aquele pacote funcionou em dev em homologação, mas na produção deu problema, mas funcionou lá. Talvez se ele tivesse usado um ambiente ali com dados próximos da produção, um determinado problema que ocorreu em produção poderia ter sido pego antes. Aí aqui também vou chamar novamente o meu amigo Paulo Maluf, porque ele, na época dele, né, como usuário Delphi, ele tirou algumas métricas, ele fez um estudo e tirou métricas bem interessantes nesse sentido aí de redução, por exemplo, de bugs, tickets abertos em ambientes de produção. Eu tinha mencionado anteriormente, né, que eu tinha criado 2 ROIs ali, né, um ROI baseado ali no storage, na infraestrutura, e outro no ganho de desempenho, né? Então, quando eu quis vender o Delphix internamente, né, para os nossos executivos, e principalmente para o nosso CFO da época, a gente montou o business case baseado nesses 2 fatos, né? Então, o primeiro foi o mais óbvio, que a gente conseguiu ficar bem claro, a primeira vez que a gente faz a instalação do Delphix é justamente a economia de custo de infraestrutura, né? A economia ali do custo de storage, por conta das features de compressão e de duplicação, né? Então, o Delphix reduz muito a utilização ali do storage. Você consegue subir N bases a partir de 1% ali da sua produção. E o segundo, né, que não é uma métrica tão clara, mas foi interessante que a gente conseguiu buscar, que é justamente o desse gráfico, né? Não é, os dados não são desse gráfico, mas é o mesmo caso de uso, né? Que a gente pegou e baseou em cima dos rollbacks e bugs de produção. Então, a gente trabalhava com algumas fábricas de software, né? Então, era comum ocorrer alguns rollbacks, né? Justamente pelo ambiente de desenvolvimento, que é a não ser um ambiente de qualidade, né? Então, eu fiz um levantamento de quantos rollbacks a gente fazia por ano. E quais desses rollbacks seriam evitáveis ali, era uma coisa besta, que a gente conseguiria resolver se tivesse um ambiente mais próximo da produção, né? E a partir disso eu levantei o valor de hora homem de quantos de todos os envolvidos ali durante o deploy, o rollback. Então eu peguei o valor de hora homem do analista, do gerente de projeto, do DBA, do sysadmin, né? E por isso, e esse valor por si só ali, só disso, só de valor da pessoa mesmo, do tempo que ele ficou ali fazendo o desenvolvimento, o deploy e o rollback, ali já pagava o Delphix com uma certa folga, tá? Então, eu lembro até, depois que eu adquiri o Delphix, né, a gente saiu de um ambiente ali, de 2, 3 ambientes de desenvolvimento e homologação, para mais de 20 ambientes completos, com várias bases, com todo o ecossistema de banco de dados, né? Então, utilizando aquela parte do Datapod que o Muniz mencionou anteriormente, né? Então, cada projeto, cada squad ali, ele tinha um ambiente de desenvolvimento e homologação exclusivo para aquele projeto, para aquele squad. Então, no final, a gente ainda criou um ambiente integrado de pré-produção, né? Então, que era controlado basicamente pela equipe de DBA e pelo pessoal de administração do sistema, né? E totalmente automatizado via Jenkins também. Então, basicamente, o Jenkins chamava o Delphix, que fazia um refresh, atualizava a base de pré-produção ali com a versão mais próxima da produção, e após isso a gente fazia todos os testes, realizava os deploys, etc, né? Então, isso acabou reduzindo drasticamente ali a quantidade de rollbacks, problemas de produção, porque a gente conseguiu ali testar mais e testar com mais frequência e com um ambiente praticamente 100% igual ao ambiente produtivo, né? Então, Luiz, você falou o problema do mascaramento, né, do Delphix, etc. Realmente, a gente consegue resolver uma parte, mas nem tudo também foi resolvido, né? Então, mesmo com o Delphix, né, o DBA, né, eu, no caso, ainda precisava fazer a validação da qualidade do código do banco, garantir compliance, garantir as melhores práticas, aplicar manualmente durante toda a mudança ali ou solicitação do negócio, né? Então, isso gerava um gap de velocidade. A gente conseguia fazer a entrega da infraestrutura rápida, né? Mas o código, a aplicação do código em si não era tão rápida. Então, até o pipeline ali de CI/CD que a gente fez ali com Jenkins, para o ambiente de pré-produção, etc., a parte de script é uma coisa que ainda é executada de forma totalmente manual, né? Então, não é apenas, quando a gente fala de código de banco de dados, a gente não está falando só de
automação, né? Não é apenas a automação que está em jogo. Não basta você fazer o deploy do banco de dados que o problema está resolvido, o deploy do script, por exemplo, né? É preciso entregar com velocidade, mas também garantir a qualidade e os padrões definidos. Então, se você pensa ali numa equipe de desenvolvimento, de banco de dados, né, elas são encarregadas de metas e objetivos diferentes. O desenvolvedor, geralmente, deseja agir ali rapidamente para atender a demanda do negócio. Já o DBA é um cara mais metódico, que se move num ritmo mais lento ali, para minimizar risco, e está focado em proteger o banco de dados, né? Então, e normalmente ele acaba fazendo isso, minimizando, controlando ali as alterações do banco, né? Fazendo com mais detalhe. Então, conforme a gente... Por que a gente tem essa diferença, né, entre o deploy, o pipeline ali de banco de dados e o do database, né? Como a gente pode ver nessa imagem, nós temos dois pipelines, dois processos totalmente distintos. Enquanto para a aplicação, geralmente existe um pipeline automatizado, onde o desenvolvedor faz o commit, faz o pull request, o código a partir disso vai iniciar toda aquela cadeia de build, de deployment de ambiente de teste, que é a produção, tudo de maneira automatizada ali, orquestrada por um Jenkins, por um GitLab, um Bamboo, por exemplo. O mesmo não acontece na visão do código de dados, né? O processo realmente é todo manual. Então, na minha visão ali, na visão do DBA, o que a gente geralmente acontecia era o seguinte: o desenvolvedor, um arquiteto de dados ou a fábrica de software abria um ticket, uma task de mudança para a gente. Geralmente essa task tem um SLA de 24, 48, até 72 horas para ser atendida. Então, você já imagina assim, 2, 3 dias só para alguém pegar, atender aquele ticket, fazer a análise dos scripts, revisar o roteiro, para depois fazer a aprovação, né? Então, o DBA vai fazer a análise de cada linha do script, do roteiro, se existia um ambiente, que geralmente, muitas vezes não era um ambiente confiável, que não tinha o Delphi também, dependendo, atualizado com produção, ele também executa esse script manualmente na base, né? No meu caso, quando eu criei a base de pré-produção, eu executava o script manualmente ali na base de pré-produção, então já tinha uma base bem próxima da realidade, né? E, tendo qualquer tipo de dúvida do roteiro ou erro encontrado durante essa análise, o DBA volta a task para o desenvolvedor e solicita o tempo dele para resolver o problema encontrado, né? Então, nesse meio tempo, o desenvolvedor provavelmente já havia passado para uma outra tarefa, já estava vendo uma outra solicitação do negócio, e ele precisa parar para trabalhar de volta nesse problema na correção do script ou na correção do roteiro, né? E isso acaba gerando essas idas e vindas, né, acaba gerando algumas vezes um gargalo na entrega do software, né, podendo impactar até o negócio, né. Então, além disso, se por algum motivo, né, é outro ponto, se toda essa alteração passar, todo esse processo de revisão, implantação e produção, e ainda assim pode ocorrer algum problema que pode degradar desempenho, pode derrubar a aplicação ou até comprometer a segurança e a integridade de todos os dados da aplicação, né. Então, por isso que a gente fala, né, todo o processo manual, toda tarefa manual ali é passível de um erro humano. No último webinar, eu até falei de um caso de uso meu que aconteceu isso, que a gente ficou com a base 4 horas fora, por conta de uma atualização numa tabela de configuração do BRM que o Moniz comentou. Então, para resolver esse gap, né, entre o pipeline da aplicação e o banco de dados, justamente que entra o Linkbase, né? A ideia central do Linkbase, né, é tratar o código do banco de dados da mesma forma que a gente trata o código da aplicação. Então, vamos lá. Da mesma forma que o desenvolvedor utiliza uma ferramenta de source code control ali, um Subversion ou um GitHub, GitLab, etc., e de orquestração, como um Jenkins, um Azure DevOps, Bamboo, para fazer o gerenciamento do código e release da aplicação, ele também vai utilizar para fazer com o código do banco de dados, né? Então, ele vai unir ali o pipeline da aplicação com o pipeline do banco, tudo uma coisa só. E como funciona, né? Geralmente, esse pipeline de maneira bem simplificada. O desenvolvedor ele faz um commit no código do banco, nesse exemplo. O Jenkins, por exemplo, tem um step que ele vai chamar o Linkbase. O Linkbase vai coletar os scripts referências desse commit, vai fazer a organização dos scripts, garantir a execução de um DDL primeiro que um DML, por exemplo. Então, você vai primeiro criar a tabela para depois executar os inserts. O Linkbase vai garantir isso, né? Vai garantir, principalmente ali, o compliance e padronização de regras ali definidas pelo DBA. Então,
por exemplo, se o DBA definiu que uma tabela precisa seguir uma certa nomenclatura, se toda tabela precisa ter uma TK, se uma FK, por exemplo, precisa ter um índice para não ter nenhum problema de performance lá na frente, né? Então, o Linkbase vai garantir que essas regras vão ser aplicadas. A partir disso, ele vai gerar um artefato imutável que vai ser compartilhado ali nos gerenciadores de artefato, como o Nexo ou o JPod, por exemplo, né? Então, depois disso, o Linkbase realiza o teste de implantação desse artefato com uma feature que a gente chama de forecast, né? E ele sobe o modelo do banco de dados em memória e aplica o script nesse modelo. E, além disso, a gente consegue também justamente fazer ele aplicar esse código num VDB em cima do Delphix. Então, ele vai fazer aplicar o modelo em memória, vai validar, rolando tudo ok, a gente pega uma versão do banco mais recente ali, pelo Delphix, ele vai apresentar esse banco, pode ser um banco de dados de desenvolvimento, QA, pré-produção, etc., e vai aplicar em cima disso, né? Com todo o processo validado, o próximo passo ali é um deploy em produção, por exemplo. Então, quais são os diferenciais ali do Linkbase com qualquer outra ferramenta ali de deploy de script de banco, né? Primeiro, acho que é falar um pouquinho sobre a capacidade de oferecer suporte a uma ampla variedade de plataformas, né? Então, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, DB2, NoSQL ali como MongoDB, Cassandra. Então, e isso tudo independente do seu banco tá localmente ali no on-premise ou na nuvem, né? O segundo é o package, que é o pacotador do pacote, né, que é o core do Linkbase, é ele que vai fazer toda aquela parte de conversão dos scripts, organização, etc. O motor de regras dinâmicas, né, que é o Dynamic Rules, ele que vai garantir o padrão de qualidade do código e vai garantir ali que as regras de compliance que o DBA definiu vão ser seguidas, né? E a parte de previsão de mudança, né, que é justamente o forecast. Ele vai subir um modelo em memory do banco de dados e vai aplicar os scripts em cima daquele modelo. E por fim, aqui. E por fim, o painel de gerenciamento, o painel centralizado, onde você vai ter todos os estados de todas as alterações e relatórios gerados. Então, você vai saber quem que alterou o quê, quando que alterou, o que foi alterado, e etc., a fim de auditoria e até melhorias do processo, tá? O Maluf, deixa eu fazer um parênteses aqui, aproveitando. Opa, por favor. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas já aconteceu comigo. Que é, por exemplo, um pacote, né? Aquele pacote, uma rotina batch ou um pacote emergencial que roda na madrugada e pode ali corromper dados no seu ambiente de produção, né? Aí a gente pode falar o famoso update sem where, ou faltou uma cláusula end ali, enfim. Já aconteceu comigo, por exemplo, de um pacote ali da minha fábrica de software ser aplicado erroneamente no ambiente de produção, ter manipulado dados de 2 ou 3 tabelas, das principais tabelas ali do sistema, do CRM, e aí você simplesmente impacta o ambiente transacional, impacta o seu ambiente de produção, além, claro, de todos os processos externos ali que extraem dados, né? Isso aconteceu comigo. Por sorte, eu tinha o Delphix para fazer fast recovery, então a base de dados tinha 30 teras. Você imagina eu fazer restore de 30 teras para recuperar dados de 2, 3 tabelas, o transtorno que ia ser. Então, com o Delphix ali, fiz o meu processo a gente subiu um VDB lá em 5 minutos, o time de infraestrutura foi lá, pegou os dados, fez o fast recovery, beleza, 30 minutos o sistema estava no ar. Mas eu poderia não ter deixado o sistema fora do ar 30 minutos. Dependendo da empresa, 30 minutos fora do ar são milhões que você perde, né? E se a gente tivesse uma ferramenta ali que pudesse simular essa previsão de mudanças, ela é muito interessante, porque ela valida tudo que vai ser aplicado. Então, você valida se isso vai corromper, se isso vai impactar o seu ambiente de produção, antes, efetivamente, obviamente, de você implementar aquele pacote no seu ambiente de produção. No nosso webinar de Linkbase, nós falamos que ele simula todas essas alterações em memória, etc. Eu até brinquei e falei, vou dar um spoiler, mas isso pode ser feito de maneira diferente quando você trabalha com as duas soluções. Pense que o Linkbase pode chamar o Delphix via API, instanciar um VDB, um banco de dados ali em alguns minutos, e ele testar o script numa base de dados exatamente igual ao do seu ambiente de produção. Você monta ali em alguns minutos, por exemplo, um ambiente de pré-prod. Então, todos esses pacotes que vão ser aplicados em produção, você consegue aplicar eles previamente num ambiente ali seguro. Você consegue executar e validar eles num ambiente ali near real time. Tá com problema? Opa, o Linkbase sinaliza,
ele já dá os alarmes ali e a equipe trabalha na correção do pacote antes, é claro, de ter corrupção no ambiente de banco de dados no seu ambiente produtivo. Eu queria, aí falando de Liquibase e Delphix, né, a gente entende que isso é o estado da arte. Por quê? Tem duas setas aqui, né, em direções opostas, e eu e o Maluf a gente acaba se complementando também, porque o Maluf é um DBA, não um cara de infraestrutura, eu sempre fui um cara de arquitetura, um cara de arquitetura de dados, engenharia de dados, de desenvolvimento. Então, assim como eu complemento o Maluf me complementa, os dois acabam se complementando. O dado nasce no transacional, dados são gerados, clientes novos vão entrando, transações novas vão entrando. O Delphix pega esse dado e dissemina nesses ambientes aqui, no seu pipeline ali de desenvolvimento, ambientes, dados já mascarados, dados anonimizados, e aí entra o Liquibase e pega os pacotes e sai aplicando já na direção de produção em todos ali os seus ambientes até efetivamente chegar no ambiente de produção. Então aqui a gente acaba fechando um ciclo. Né? Então fica ali uma coisa contínua, Delphix gerando dado, provendo infraestrutura, provendo ambiente para as aplicações e desenvolvedores, e o Liquibase fazendo deploy, testes, validações, etc., até que esses pacotes chegam no seu ambiente de produção. Então aqui a gente está falando de velocidade, segurança, inteligência e assim por diante. Bom, aqui é mais um caso de uso, né, de um desenvolvimento rápido, né, com o Delphix mais o Liquibase, a gente sai daquela arquitetura antiga, né, travada, onde existia apenas um ambiente para o teste, pouco atualizado, nada confiável, né, e a gente vai para uma arquitetura onde o Delphix faz a ingestão da base de produção, realiza o mascaramento desses dados e disponibiliza esses dados de forma rápida e segura ali para todos os ambientes, de desenvolvimento, QA, pré-produção e etc. Né? Esse ambiente que ele disponibiliza, ele pode ser um datapod, ele pode ser um ambiente por projeto, por squad, por desenvolvedor, o que melhor se encaixar ali no fluxo de desenvolvimento da sua empresa. Né? A partir disso, o desenvolvedor vai ali, finaliza as mudanças solicitadas pelo negócio, faz o commit do seu source code control, o Liquibase vai fazer todo aquele processo que a gente falou anteriormente, né, de verificação de qualidade, compliance, etc., e vai aplicar de forma automatizada ali o script em todos os steps ali do seu pipeline. Então, ele vai fazer a aplicação ali na parte de desenvolvimento, vai gerar o relatório, teve algum problema, ele já volta para o desenvolvedor faz a correção, aplica de novo o DEB, fica nisso até o desenvolvedor ter 100% ali de certeza que o dado realmente está, o script realmente está 100%, né, ele pode continuar, e a partir disso ele continua a aplicação no restante do pipeline, no QA, pré-produção, até a produção. Né? Então, isso vai tornar o desenvolvimento rápido, padronizado, diminui o risco ali de erro humano, né? E por consequência de tudo isso, ele ainda diminui o custo e acelera o time to market ali, porque você consegue implantar muito mais rápido as necessidades do negócio. Então, outro caso de uso bem interessante, né, que a gente gosta de falar, é justamente a utilização do Delphix e do Liquibase para um problema de hotfix. Né? Aconteceu um problema de produção, eu preciso resolver rapidamente, não posso passar para toda aquela trilha de desenvolvimento, que é para produção, etc. Né? Então, como a gente falou anteriormente, né, o Delphix ele mantém o sincronismo dos dados, né, com o seu banco de produção. Né? Então, ele tem uma timeline, uma linha do tempo de todas as operações da produção. Então, com isso que a gente pode fazer? A gente pode criar um VDB de hotfix pelo Delphix naquele exato problema onde a falha ocorreu. Então, com isso, a gente consegue garantir ali que, o ambiente necessário para fazer todas as partes, o teste e troubleshoot ali que o pessoal de desenvolvimento e sustentação vai precisar fazer. Né? Tendo identificado o problema, precisa aplicar o script de produção para resolver, né, a falha. A gente utiliza ali o Liquibase vai fazer todos os checks, vai garantir a qualidade do código, aplica o código em produção, né? E depois disso, ele sincroniza todas essas alterações nos ambientes de desenvolvimento, teste, QA em produção, por exemplo. Então, além de ele conseguir fazer a parte ali da gente criar um hotfix ali de maneira rápida durante o problema, né? Sem impactar a sua produção, né? Então, e você consegue depois sincronizar isso, manter a integridade com todos os demais ambientes de desenvolvimento que há, etc.
A gente sempre consegue manter a integridade do todo, né? A gente não está olhando para uma coisa só. Então, isso é o que a automação traz de benefício assim também. Então, unindo essas duas ferramentas, né, o que a gente tem de ganho? Basicamente, agilizamos o desenvolvimento com o Delphix, com o Linkbase, a gente consegue ali habilitar o self-service, a automação, eliminar os processos manuais e com isso, eliminar ali o estado de espera e o gap de velocidade, né? Melhorando a qualidade do software, testando os dados com qualidade de produção, né? Garantindo os padrões, compliance, melhores práticas no código do banco, simular todas as alterações antes de serem aplicadas realmente na produção, né? E, com isso, agilizando o time to market, né? Reduzindo o tempo de entrega, garantindo maior qualidade e sucesso nas entregas, né? E minimizando o risco ali por parte dos concorrentes, porque como você consegue entregar muito mais rápido, né? Suas mudanças são entregues de forma muito mais rápida e com qualidade, né? Você consegue tornar, no final das contas, sua empresa ficar muito mais competitiva ali em relação ao seu concorrente, né? E, além disso, a redução dos riscos, né? Com os processos manuais, redução de processo manual, erro humano, eliminação de risco de vazamento de dados de ambientes não produtivos, porque todos os dados ali que estão no seu ambiente vão ser mascarados e garantidos ali, não tem nada de produção, nenhum tipo de dado pessoal que estaria em risco ali em caso de vazamento por conta da LGPD. Então, eu acho que isso a ideia, por fim, né, é entregar todo o fluxo de DevOps ali, de DataOps, usando as duas plataformas, né? Então, a gente vai ali, primeiro, tratar o código do banco de dados como código da aplicação, automatizar tudo, usando o processo ali de entrega de código da aplicação, fazer pequenas mudanças incrementais, mudanças mais frequentes, né? O que as metodologias ágeis falam para você fazer, né? E nem sempre a gente consegue, justamente por causa do tamanho do banco de dados, né? Então, com o Delphix e o Linkbase, a gente consegue fazer isso de uma forma constante, permitir a fácil fusão e alteração ali do banco de dados de diferentes fontes. Então, a gente viu o suporte ali, as duas plataformas suportam vários tipos de bancos de dados, no relacional, e etc. Fazer o versionamento, né, de todas as operações do banco, com um controle mais granular dos recursos, né? É importante, né? Testar tudo cedo e com frequência. Então, quanto antes você descobrir que tem um bug, um problema, quanto antes vai corrigir e vai conseguir entregar de forma mais rápida o resultado final ali. E empoderar ali as equipes, né, com a plataforma de self-service, com um ciclo rápido ali de feedback, em caso da análise do código ou da entrega de um banco de dados virtual, etc. E construir uma vez ali né, implantar muitas vezes usando os artefatos, né? Então, o Linkbase, ele cria um artefato imutável, a partir daquele cara você pode implantar em qualquer tipo de banco de dados ali de desenvolvimento, QA, para produção, etc., com um pacote só imutável, fornecer os ambientes de produção para o desenvolvimento de mudanças e, por fim, ali, a parte de visibilidade, consistência e confiabilidade dos dados, né? Então, o Delphix com o Linkbase vai ter toda a visibilidade com dashboard, relatórios, reports ali e toda a sua trilha de auditoria do que está acontecendo no seu ambiente. Legal, Maluf, obrigado aí. Bom, pessoal, então nós fizemos aí 3 webinars, né, nesse mês de março. A gente queria levar para vocês ali a mensagem, né, de essa parte de DevOps, DataOps, tratar banco de dados como código, tirar o peso do dado, as empresas todas aí na jornada data-driven, todo mundo se reinventando por conta de home office, migrações para cloud, etc. A gente trabalha aí, como o Lucas mencionou no começo da reunião, com soluções ali disruptivas, com alto valor agregado nos nossos clientes. Então, espero que vocês tenham gostado, a gente tenha agregado aí algum valor para vocês. A ideia aqui é tirar vocês do dia a dia, daqueles processos manuais, da repetição, vocês inovarem dentro das empresas e aí o tempo de vocês usarem para cenários ou atividades mais nobres. Se alguém tiver interesse em se aprofundar no tema, fazer uma reunião, alguma coisa mais específica, uma demo ou uma prova de valor no próprio ambiente de vocês, a gente vai deixar os contatos, vocês podem entrar em contato conosco, nós estamos aí à disposição.
Tá? Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Lucas, que abriu o nosso webinar. Se tiver algumas perguntas aí, a gente pode passar por elas e a gente tenta responder todas elas, tá? Agradeço aí a presença de todos mais uma vez e obrigado. Legal, Muniz, Maluf, obrigado aí pela participação de vocês, muito boa a apresentação. Fico aqui só imaginando o desespero do executivo, né, das empresas, quando o cara me faz um deploy de um código mal desenvolvido e para o ambiente transacional, para o faturamento do cara, para a entrada de cliente. O cara deve ficar bem contente, né? Enfim, o impacto, sem dúvida nenhuma, aí que dessas ações é direto no negócio. A gente tem algumas perguntas aqui, tá? Eu vou fazer e aí vocês elegem aí quem responde. A primeira delas é como funciona o processo de atualização das bases de dados dentro do Delphix e qual o impacto disso no ambiente produtivo? Tá, só posso responder. Bom, o Delphix, quando ele faz a cópia de uma base para dentro do appliance, né, esse procedimento nós chamamos de ingestão inicial. Esse processo é um backup restore, ele sempre requer ali uma atenção especial, nada diferente de um processo de backup tradicional ali da própria tecnologia do banco de dados. E depois disso, o sincronismo é feito através de logs, os logs ali da tecnologia de origem, então o archive log do Oracle, um transaction log do SQL Server, a leitura em bloco, o Delphix não faz leitura lógica de tabelas, log do banco de dados, então ele não é intrusivo, a grande maioria dos nossos clientes leem direto à produção para fazer o sincronismo para dentro do Delphix, mas obviamente se o cliente tiver um stand-by, uma réplica, alguma coisa nesse sentido e quiser usar como origem, também não tem problema nenhum, tá? O Delphix ele não é intrusivo no ambiente de produção justamente por conta desses aspectos aí, dele principalmente não fazer leitura lógica de tabela, ele consumir archive como em nível de bloco mesmo. Legal. Bom, uma próxima pergunta aqui. No pipeline existe algum nível de aprovação para seguir com o pacote? Ou a validação já é toda implantada no Liquibase? Nesse caso, né, a integração com o Liquibase a gente faz geralmente no pipeline de DevOps ali via plugin. Então, ou via uma chamada API, ou via algum script, né? Então, a parte de aprovação do código, a aprovação ali se aquele passo vai seguir ou não adiante, você pode colocar no seu próprio pipeline. Vai ter um step ali de aprovação e isso não é inerente à plataforma do Liquibase em si, né? Então, o Liquibase ele vai fazer a parte da qualidade do código, etc., fazer a implantação, e esse passo de aprovação você pode colocar ali no seu próprio pipeline de CI/CD. Então, você vai ter um step que vai, terminei, fiz a validação do código, passou. Tem um outro step de aprovação pelo seu próprio, sei lá, pelo seu GitLab, no seu Jenkins, você cria um step ali de aprovação. Mas não é inerente ali da plataforma do Liquibase em si, tá? Legal, Maluf, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. A gente vê que muitos clientes hoje eles usam o Flyway, né, para essa parte de fazer o deploy dos scripts, né? Então o pessoal está perguntando aqui, Maluf, quais são os benefícios do Liquibase em comparação ao Flyway? Eu posso responder essa. Pode essa? Vai lá. Não, tranquilo. O Flyway ele é basicamente um executor, né? Ele gerencia ali os scripts num repositório qualquer, de um pacote, etc., e executa, né? Isso ele faz. A diferença para o Liquibase é que o Liquibase não é só um executor, um gerenciador, ele é um validador, ele tem regras ali, como o Maluf mencionou na apresentação, em que você coloca ali diretrizes, melhores práticas, padrões e etc. E pelo fato do Flyway ser um tester, né? Ele testa o pacote, ele tem a inteligência de dizer se aquele pacote está em conformidade ou não ali com o que foi definido previamente. Ele também toma fluxos ali alternativos dentro do seu pipeline se ele encontrar determinada situação. Então, o Flyway basicamente é um executor de pacote e o Liquibase é muito mais do que isso. Ele é um gerenciador, ele é um executor, ele é um validador, ele contempla regras e assim por diante, né? Eu gosto de brincar falando que o Liquibase tem o cérebro, né? Ele não é só o braço, ele tem o braço ali com o cérebro para fazer todas essas análises. Bom. Legal. Uma outra pergunta que o pessoal quer saber qual que é um tempo, uma ideia de tempo de implementação deste case, Liquibase mais Delphix.
vocês puderem dar uma ordem de grandeza, sei que acaba variando muito aí de cada empresa, cenário para cenário, mas acho que uma ordem de grandeza seria bacana compartilhar com o pessoal. Acho que depende do caso de uso, da quantidade ali de artefatos que nós vamos usar no projeto, e claro, ali da disponibilidade do cliente. Mas a gente sempre fala de implementação Delphix e Liquibase na casa de semanas, a gente não usa granularidade mês. Ali logo na primeira semana, na segunda semana, você já começa a ter resultados e já ter um ongoing ali ocorrendo. Legal. Geralmente o que mais demora ali só para complementar, justamente a entrega ali da infraestrutura ou uma regra de páreo que a gente precisa entregar. São os pré-recs. No caso, os pré-recs. Configuração de Delphix e Liquibase é muito simples, a gente entrega muito rápido. Por isso que é tão rápido assim, a questão de dias, semanas, no máximo. Legal, Maluf. Obrigado, Muniz. Tem mais uma pergunta aqui que já existe uma solução Delphix para índices de Elastic? Não sei se vocês conseguem responder. Qualquer coisa eu peço aqui para o Anselmo abrir o microfone dele e explicar melhor. Eu não sei se tem algum caso de uso específico com Elastic, mas quando a gente fala do Delphix, a gente consegue ingerir qualquer dado. Então, se o dado escreve um disco, a gente consegue fazer a ingestão desse dado para dentro do Delphix. Então, daria, por exemplo, para a gente subir o Delphix, o Elasticsearch no Delphix. É totalmente plausível. Se eu não me engano, eu já perguntei isso para o pessoal da Delphix se tem case internacional disso, tá? Mas eu não tenho certeza se tem aqui no Brasil. Mas é totalmente plausível e daria para fazer. Quando a gente fala do Delphix, né, quando a gente fala aquela ingestão de banco de dados e etc., não é só banco de dados, né? É dado em si. Então, a gente fala de aplicação, de arquivo estruturado, não estruturado, semi-estruturado, tudo que for ali, dado que escreve em disco, a gente consegue fazer ingestão dentro do Delphix. Legal. Mais uma pergunta aqui, o que precisa de infraestrutura para implementar o Delphix? E aí, se vocês já puderem complementar também o que precisa de infraestrutura para implementar o Liquibase, aí eu acho que já fica uma resposta completa. Tá bom. Seu complemento do Liquibase? Tá. Bom, Leandro, obrigado pela pergunta. Como eu falei, o Delphix ele pode ser deployado on-premise ou em cloud, tá? Se for on-premise, basta um hypervisor, uma máquina virtual, é uma VM, tá? A gente recomenda para ambientes de produção uma VM com 8 vCPUs, 128 GB de memória e o disco, a quantidade de disco alocado para a VM vai depender do volume que a gente vai ler da produção. Lembra que eu falei que é 1/3, né? Então, se é uma base de 10 teras, a gente pede sempre uma gordura, a gente vai colocar ali 5, 6 teras na máquina virtual do Delphix, e ali nós já estamos contando ali o throughput de entrega do Delphix de banco de dados. Uma engine do Delphix consegue entregar até 400 bancos de dados, 400 réplicas. Mas, a priori, independente se você vai jogar on-premise ou em cloud, uma máquina virtual com 8 vCPUs e 128 GB de memória. Tá? Repito, isso te dá throughput ali para até 400 bancos de dados entregues pelo Delphix. No caso do Liquibase, é um pacote bem pequeno, tá? Quando a gente faz a instalação dele, tem alguns megas, tem, acho que 200, 300 megas. Então, o servidor em si precisa ter um servidor de um tamanho de um desktop, não é um servidor com 8 vCPUs, pode ser instalado no seu próprio desktop ou junto, quando a gente for fazer uma automação ali na sua pipeline de CI/CD, a gente também faz a instalação no mesmo servidor ali do seu Jenkins, por exemplo, que criaria um /PT e fazer a instalação do Liquibase lá. Então, basicamente, precisa ter, sei lá, um servidor ali com uns 8 GB de memória e 200, 300 megas de espaço em disco ali para comportar o Liquibase em si. É bem pequeno o requisito dele. Tá? Legal, pessoal. Acho que deu tempo aqui, também não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço aí a participação de todos, espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo e compreendido aí os benefícios que o Delphix e o Liquibase como solução entregam na gestão desses processos de mudança, o peso que eles tiram do dado e o quanto isso impacta no negócio final das empresas aí, que esse, sem dúvida nenhuma, é o grande benefício que
essa solução tem o potencial de oferecer. Então, deixei o meu contato aqui no chat, caso vocês tenham interesse em aprofundar em algum dos temas ou em trabalhar uma prova de valor, enfim, fazer uma demonstração da solução, é só nos procurar, a gente está aí à total disposição. Esse webinar ele foi gravado, a gente também vai disponibilizar a gravação dele aí na próxima semana nas nossas redes sociais. Obrigado aí pela presença de todos, espero que todos fiquem seguros e tenham um bom dia.